E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro Igor Neuberger e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo 73 aqui do canal, que foi o vídeo em que nós calculamos qual que seria a intensidade da força em cada nó do nosso pórtico de contraventamento. Então agora a gente já tem essas forças calculadas a partir daquele vídeo e nós vamos dar um passo além para chegarmos no cálculo do γ-z lá no final, tá certo? Esse passo ele envolve o cálculo do desaprumo. Mas antes, vamos tentar entender o que é esse desaprumo. Imagina o seguinte, esse prédio, como ele está posto aqui, ele não é construído todo de uma vez, né? Geralmente, ele é construído andar por andar. Então, primeiro o pessoal começa fazendo a fundação, depois vai fazer o térreo, depois faz as formas de concreto pilar até o primeiro piso, depois concreta o pilar do primeiro piso ao segundo piso. E cada vez que você vai aumentando essa altura da edificação, eu vou tendo um pilar que está nascendo em cima do outro, certo? Então vai acontecendo mais ou menos isso aqui. O que ocorre? Ocorre um desaprumo entre o nível da aprumada de um pilar para o outro, e é inevitável, né? É um processo de construção bastante nada muito tecnológico, então embora a mão de obra coloque lá, tente colocar o pilar o máximo no prumo possível e tal, sempre ocorre um certo desaprumo. Esse desaprumo ele é especificado por norma, tá? Existe uma determinada quantidade que é aceitável de desaprumo. E esse desaprumo, por consequência, o que ele causa? Ele causa um deslocamento, seja para lá, para cá ou para cá, a cada nó dessa edificação. É um pequeno deslocamento, que ele está um pouco fora do prumo, mas ele causa um deslocamento. Sempre que a gente tem uma força vertical, que é o caso do peso próprio da nossa edificação, com um pequeno deslocamento em relação ao eixo, o que a gente tem? A gente tem força e a gente tem distância. Quando temos força e distância, automaticamente temos momento. E esse momento, causado pelo desaprumo, ele deve ser calculado, tá? E é isso que nós vamos calcular. Ele é importante para quando a gente vai calcular o γ-z, que a gente vai ver lá mais para frente. Então, como calcular esse momento, né? Primeira coisa, a gente vai precisar de alguns dados da nossa edificação. Eu vou fazer isso no Excel para facilitar, beleza? Então, aqui eu tenho meu térreo e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pisos que vão servir como uma estrutura de contraventamento, né? Quem viu os vídeos anteriores já sabe o que é uma estrutura de contraventamento e por que esses pórticos estão coloridos de cores diferentes, né? Cada um desses pórticos serve de contraventamento para uma determinada direção. Se você não viu esses vídeos, recomendo muito que você veja porque é um assunto muito importante, tá? Isso aqui é o vídeo de continuidade. A gente precisa saber quais são as distâncias dessa edificação de cada nó, tá? Eu vou utilizar esse modelinho aqui como referência. Pode ter uma determinada diferença entre um modelo e outro, mas é coisa muito pouca, tá? A primeira distância que a gente vai calcular é a distância da base da nossa edificação, ou seja, do ponto onde ela é indeslocável, em geral são nos blocos da fundação, até o primeiro nó da nossa estrutura de contraventamento. Aqui, por facilidade, eu vou pegar diretamente a distância aqui, ó, até a parte superior da minha viga. Se eu pegar de centro a centro, daria certo também, tá? A diferença é muito pequena. Eu vou pegar aqui até a face superior para facilitar. Eu tenho 3,35 m. Então, vamos aqui para o Excel. Vou pegar e aproveitar um pedaço dessa tabela. Aqui eu já tenho o nível e tenho a altura. Vou colocar aqui, altura. Então, no primeiro nível eu tenho 3,35 m. Depois, do primeiro até o segundo, eu tenho 2,80 m. Depois, mais 2,80 m. E assim sucessivamente, até a parte mais alta aqui da nossa edificação. Então, todos os níveis são de 2,80 m.
Eu vou colocar aqui 2,80, 2,80, 2,80. Agora eu vou colocar nessa tabelinha aqui o total igual a soma. Isso aqui tem que dar 27 metros e 70, 25 metros e 75, exatamente. Essa é a altura total da minha edificação, tá? Se a gente voltar aqui e medir, eu vou ter 25 metros e 75 até o topo da minha estrutura de contraventamento. Uma outra coisa importante que a gente precisa também é saber qual que é o peso de cada um desses níveis, tá? Que peso é esse? É quanto realmente cada nível da minha edificação está pesando, é o peso próprio da edificação. Isso vai envolver o peso das vigas, dos pilares, das lajes, das alvenarias, das cargas de uso e ocupação, a carga total. De acordo com o autor José Milton de Araújo, que é inclusive deste livro aqui que eu estou usando como referência, ele estipula que em edificações de lajes maciças que servem como uso residencial, o pavimento tipo pode ser adotado uma carga de 12 kN por metro quadrado e a cobertura pode ser adotada uma carga de 10 kN por metro quadrado. Ele chutou esses valores simplesmente? Não, né? Isso é um estudo que é feito, por exemplo, pegando vários edifícios e comparando os valores até chegar num valor. Então eu vou colocar aqui carga por metro quadrado do tipo 12 kN por metro quadrado. E a mesma coisa, carga por metro quadrado da cobertura, 10 kN por metro quadrado. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Beleza. Isso aqui são cargas que eu estou adotando. Se eu quisesse pegar e calcular cada peso da minha edificação, calcular cada alvenaria, calcular todas as lajes, calcular tudo passo a passo, poderia. Chegaria num valor próximo a esse aqui, tá? Mas esse aqui é um valor que eu vou utilizar como referência para servir como base, tá? E outra coisa que eu preciso saber agora é se eu tenho uma carga por metro quadrado, eu tenho que calcular a área da minha edificação, tá? Eu já calculei aqui por cima, para agilizar um pouquinho, eu tenho 11 metros e 20 por 17 metros e 10, tá? 11 e 20 por 17 e 10. Isso me dá um total de 191,5 metros quadrados. No entanto, existem esses buracos aqui, ó, igual aqui, aqui, aqui se repete, e aqui, que não é preenchido, tá? Então eu teria que descontar essas áreas. Descontar essa área aqui por essa aqui, e assim por diante. Para eu ter só a área que realmente é efetiva da edificação. Eu já fiz esse cálculo, é um cálculo bem simples, não vou me alongar aqui. A área da edificação ela é de mais ou menos 183 metros quadrados, tá? Com isso, eu vou ter agora a possibilidade de calcular a carga total para cada nível dessa edificação. A carga total, por exemplo, na cobertura, que é o último nível, vai ser a minha área da edificação multiplicado pela minha carga por metro quadrado da cobertura. Se eu apertar F4, eu travo as células. Essa aqui é a minha carga em kilonewtons, né? E do meu tipo, ela segue a mesma carga, que vai ser de 183 metros quadrados por 12 kN por metro quadrado. Eu tenho aqui, então, uma base, né? Uma base, digamos, quase como um
não é um chute, né? Porque é baseado nas informações que o autor traz para a gente. E eu vou ter a carga total da minha edificação, que é basicamente quanto a edificação pesa, né? Ela pesa 19.398 kilonewtons aproximadamente, tá? Agora que eu já tenho a altura total da minha edificação e a carga, eu vou calcular a altura acumulada. Essa altura acumulada seria melhor se ela ficasse aqui. Deixa eu fazer assim. Troquei. Altura acumulada. Então, nesse nível aqui, que é o térreo, eu vou ter essa altura mesmo. No próximo nível, eu vou ter a altura de baixo mais a altura do próximo nível. E assim sucessivamente, até chegar na altura total da edificação. Então, por exemplo, se eu quiser o terceiro nível, o terceiro nó, eu vou ter 8,95 metros. Como que eu posso verificar isso? Eu venho aqui, tenho o meu primeiro nó, lembrando que o térreo aqui não está contando, então meu primeiro nó, segundo nó, terceiro nó. Vamos ver se bateu. Tem que bater, né? Eu tenho aqui 8,95 metros e aqui eu tenho 8,95 metros. Então, está correto. Aqui a minha altura acumulada. Altura acumulada, não preciso fazer o total, não importa. Agora, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular qual é a força devido a esse desaprumo. Eu já expliquei para vocês o que é desaprumo, falta eu explicar como calcular qual é a força desse desaprumo, tá? Então, vou aqui para a nossa lousa. Para a gente entender isso bem, a gente pode imaginar o seguinte. Imagina aqui que eu tenho um pilar como referência, que está engastado na base. E esse pilar, ele recebe uma carga aqui, ó, no topo, centralizada. Uma carga P qualquer. Opa. Uma carga P qualquer. Esse pilar aqui, ele tem uma distância L da base até o topo, né? O desaprumo é basicamente, né, explicando a grosso modo, é quando a edificação faz o seguinte: ela sofre um deslocamento aqui devido à construção, tá? Esse deslocamento devido à construção, ele é causado pelo próprio processo construtivo mesmo, que eu já expliquei, né? Posicionamento das formas e tal, vai causar esse deslocamento, que é um deslocamento que eu vou chamar aqui de delta. Tá? É um determinado deslocamento. Se essa carga P estava centrada aqui, e agora ela sofre um deslocamento, a carga P que estava inicialmente centrada, devido a esse desaprumo, ela passa a estar agora posicionada deslocada, ela passa a estar ali. Vou até mudar de cor aqui para facilitar. Ela passa a estar aqui. Claro, desenho um pouquinho torto aqui, só para não ficar tudo um em cima do outro. Essa carga P deslocada por esse deslocamento delta, ele gera um momento na edificação. Que momento que é esse? É justamente o momento P esse momento vai ser igual a P vezes delta. Tá? Isso é um momento que é causado pelo desaprumo. Tá? Então, esse momento aqui, ele pode ser também calculado como se ele fosse uma força que está agindo aqui, ó,
Porque eu tenho um determinado ângulo de inclinação aqui, ó, desse pilar, devido ao desaprumo. Ele vai ter um determinado ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, tá? Esse ângulo θ é o que faz com que surja o desaprumo e faz com que surja essa força aqui, que eu vou chamar de H, como força horizontal, tá? Essa força horizontal que a gente vai calcular, e a norma nos dá justamente qual é a equação para calcular esse θ. A norma ela nos dá esse ângulo, beleza? Então vamos lá para a fórmula. Só uma pequena correçãozinha aqui. Eu vou trocar esse θ aqui por um alfa, porque é o símbolo que a norma utiliza, tá? Primeiro, ele calcula um alfa A. Esse alfa A, ele é dado por 1 sobre 100 vezes a raiz, de L. O que é L? L, deixa eu colocar o L maiúsculo. O L é a altura da minha edificação, tá? Esse valor aqui, ele tem que ser menor ou igual a 1 sobre 200. Isso aqui é o primeiro alfa A. Só que esse alfa A, ele pode ser corrigido por um alfa N. Essa correção, ela é dada quando a estrutura de contraventamento, ela é composta por vigas e pilares reticulados, né? Por essa estrutura, esse frame, essa estrutura que a gente conhece, igual essa que está desenhada aqui no SketchUp, né? Um pórtico. Então, quando a estrutura de contraventamento é formada por um pórtico, ele nos dá essa correção, que é esse alfa N, que vale o seguinte. Ele vale a raiz de 1 mais 1 sobre N dividido por 2. Tá? E o que é esse N? O N é a quantidade de pórticos sucessivos na direção que a gente está analisando. A quantidade de pilares sucessivos na direção que a gente está analisando. Então, vamos lá entender o que é o N. Imagina que eu tenha para aqui, para minha, quando meu vento aqui, quando meu desaprumo tá paralelo ao meu eixo X, que eu já havia definido nos vídeos anteriores, tá? Então, aqui eu tenho quantos pilares? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, o N vale 6, tá? Já aqui, quando o desaprumo está paralelo ao eixo Y, eu vou ter 1, 2, 3. Então, o meu N aqui vale 3, tá? Então, para cada pórtico, para cada direção, você vai ter um N respectivo. Então, aqui, ó, o N para a direção X, ele já vai valer 6. E o meu N para a direção Y vai valer 3. Vou até colocar aqui já NX igual a 6. E N Y igual a 3. E além disso, ela estipula um alfa A mínimo, que é o seguinte: o alfa A mínimo deve ser maior ou igual a 1 sobre 300. Tá? Esse alfa A deve ser maior ou igual a 1 sobre 300. Então, vou calcular qual é o alfa A para minha direção na direção X, para minha edificação na direção X. Então vamos lá. Alfa A X é igual a 1 dividido por 100 vezes a raiz
de L. Qual é L? É a altura total da minha edificação. A altura total da minha edificação é essa aqui, ó, 25,75 metros, tá? E poderia ser calculado aqui diretamente no SketchUp também. 25,75 metros. Então, raiz de 25,75. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 100 vezes a raiz de 25,75. 1 dividido por isso. 0,00197. Deu 0,00197. Qual que é o alfa A Y? O alfa A Y é a mesma coisa, né? O alfa A Y, a altura é igual para os dois pórticos. Vou só reescrever aqui. Vai dar 0,00197. Isso aqui tem que ser menor ou igual a esse limite que é colocado aqui, 1 sobre 200. 1 sobre 200 é quanto? É 0,005. Então, ele é menor. Isso aqui é 0,002, né? Se a gente arredondar, é menor do que 0,005. Então, beleza. Primeira parte está calculado. Vamos calcular agora o alfa n x e o alfa n y. O alfa n x vai ser igual a raiz de 1 mais 1 sobre 6 dividido por 2. 1 mais 1 sexto. Eu havia errado na conta aqui, pessoal. Voltei só para refazer essa parte aqui, tá? Então, 1 mais 1 sexto dividido por 2. A raiz disso vai dar 0,76. Antes eu havia feito a raiz antes de dividir por 2. E depois 1 mais 1 terço dividido por 2, e a raiz disso, 0,81. Beleza. Lembra que eu falei que o alfa n, ele é, na verdade, uma correção do alfa A? Então, o nosso alfa AX real, ele vai ser a multiplicação desse valor do alfa AX pelo alfa n, que vai me dar 0,00197 vezes 0,76, que me dá 0,0015. 0,0015, arredondando um pouquinho. E o nosso alfa A y vai ser 0,00197 vezes 0,81, que vai me dar 0,0016. Lembrando que isso aqui teria que ser menor ou igual a 1 sobre 300, que é 0,0033. Menor ou igual não, maior ou igual. Maior ou igual a 0,0033, maior ou igual a 0,0033. Aqui, agora, vai entrar uma questão de norma, tá? Imagina que eu tenho o seguinte. Eu tenho um prédio
Mesma coisa de antes, mas eu tenho vários nós. Então eu tenho um nó aqui, eu tenho um nó aqui, eu tenho um nó aqui. Eu já falei para vocês que o desaprumo ele vai causar uma força que a gente vai calcular em cada nó, né? E além disso, cada uma destas forças, elas estão a uma determinada distância em relação à base da minha edificação. Então aqui eu vou chamar as distâncias de, só para facilitar, por exemplo, 3, 6 e 9. E aqui eu vou dizer que as forças devido ao desaprumo são de 10, só para exemplificar. Então, essa força por essa distância, ela causa uma tendência de tombar a minha edificação. Ela causa um momento nessa direção aqui, ó. Ela tende a tombar a edificação, que é justamente o que a gente chama de momento de tombamento. O que é o momento de tombamento? É a somatória dessa força por essa cota, mais essa força por essa cota, mais essa força por essa cota. Isso é o que a gente chama de momento de tombamento. Então, se a gente estivesse calculando aqui, ó, o momento de tombamento dessa edificação aqui, desse exemplinho, eu teria 10 vezes 9, eu teria 90, mais 10 vezes 6, 60, mais 10 vezes 3, 30. Então, eu teria 180 kN vezes metro de momento de tombamento. Mas aí entra uma questão bem importante. Não é só o desaprumo que causa esse momento de tombamento. O nosso vento também causa um momento de tombamento. Porque o vento, que a gente viu no vídeo anterior, ele é exatamente a mesma coisa. Ele é uma força aplicada no nó. Só que tem um porém. Em geral, as forças de vento, elas são bem maiores do que essas forças do desaprumo. Por exemplo, aqui eu estou multiplicando por 5, porque as forças do vento eles são maiores, em geral. Qual que seria esse momento de tombamento aqui agora devido ao vento? 50 vezes 9, 450, mais 50 vezes 6, 300, mais 50 vezes 3, 150, que daria 450 kN vezes metro. O que a norma diz? E agora, deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Para ficar texto. Deixa eu ver aqui. Se o momento de tombamento do vento, na verdade, se 30%, oxi, apanhando por isso aqui. Se 30% do momento de tombamento do vento for maior que o desaprumo, pode-se usar apenas o vento. Se 30% do momento de tombamento devido ao desaprumo for maior que o vento, pode-se usar apenas o desaprumo. Respeitando apenas o desaprumo, respeitando o alfa mínimo. Em outras situações, usa-se o vento mais o desaprumo, sem a necessidade de considerar o alfa mínimo. É isso o que
a nossa norma recomenda. Esse momento de tombamento aqui, ele vai entrar lá no cálculo do gama Z, tá? Já estou dando uma pequena explicação dele aqui, mas ele vai entrar só lá, beleza? Então, vamos pensar nesse exemplinho que eu criei aqui, qual que seria a situação que eu me enquadro? Se é na minha situação A, se é na minha situação B, ou se é na minha situação C. Qual é o meu momento de tombamento devido ao vento? É 450. 450 vezes 0,30, ou seja, 30%, é 135. Então, se o meu momento de tombamento fosse menor do que 135, eu usaria apenas o vento. A outra situação é se 30% do desaprumo, ou seja, 30% de 180, que é 54, fosse maior do que o vento, eu poderia usar só o vento. Desculpa, só o desaprumo. Essa segunda opção a gente já sabe que não é. 54 não é maior do que o vento. Então, essa equação aqui, ó, a letra B já está descartada. Tá? 30% do momento de tombamento foi maior do que o vento, usa-se só o desaprumo. Não é verdade, porque 30% de 180 é 54, e 54 não é maior do que 450. Então a letra B já está descartada. A letra A, 30% do tombamento do vento foi maior do que o desaprumo. Qual é o tombamento devido ao vento? 30% deles, 0,3 de 450, é 135. 135. Se 135 for maior do que o desaprumo, usa-se só o vento. Também vimos que é falso, tá? 135 não é maior do que 180. Então, aqui a gente entraria na letra C, que é soma o vento mais o desaprumo, sem considerar o alfa mínimo, tá? A letra A e a letra B aqui, eles são apenas uma simplificação, caso a gente queira facilitar um pouco os nossos cálculos. Porque o que ele está dizendo aqui? Nessa letra A, ele está dizendo que o tombamento devido ao desaprumo é muito pequeno, então eu posso considerar só o vento. E na letra B, ele está dizendo que o tombamento devido ao vento é muito pequeno, então eu posso calcular só com o desaprumo. É uma hipótese simplificadora. Mas, aqui, por seguir um critério um pouquinho maior, eu vou utilizar os dois. Eu vou somar o vento mais o desaprumo para o cálculo do gama Z. Não é uma dificuldade muito maior do que aumenta, e eu já faço o cálculo certo. Já faço o cálculo com 100% de certeza. Lembrando que na letra C, então, que é a que eu vou adotar, não é necessário considerar o alfa mínimo. Então, aqui, eu não vou considerar o 0.0033. Eu vou considerar o próprio 0.0015, tá? Porque eu vou somar o vento mais o desaprumo. E a gente olhando aqui também, o alfa AX, ele é praticamente igual ao alfa AY. Nesse caso, eu vou adotar o maior dos dois como uma simplificação e vou adotar o mesmo valor, utilizando o maior. Eu vou utilizar 0.0016. Tá? Então, 0.0016 é o que aqui? Eu vou usar esse aqui para o mesmo valor para as duas direções, adotando o maior, então eu estou a favor da segurança. 0,016 é o valor desse ângulo aqui, ó. Alfa, então, ele vai valer 0.0016. Beleza? Agora, o que a gente tem que saber? Com a carga P e esse ângulo alfa, qual é
a intensidade dessa força H aqui devido à decomposição. Tá? E como que eu vou fazer isso? Imagine o seguinte, fazer a decomposição dos vetores aqui. Eu tenho um vetor vertical, eu tenho um vetor horizontal e eu tenho o meu vetor inclinado, que eu vou colocar aqui em vermelho. E eu sei que o ângulo entre eles esse ângulo aqui entre eles, vou puxar uma setinha aqui, vale 0,0016. É o ângulo alfa. O que eu tenho aqui? Eu tenho um vetor P, que é a minha força vertical, e eu tenho um vetor H. Se eu olhar e reparar nisso aqui, eu tenho um ângulo, um cateto oposto, um cateto adjacente. E eu tenho até uma hipotenusa se eu quisesse calcular. Eu sei que o seno do ângulo alfa, ele vale o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas o que eu vou usar aqui, na verdade, não é o seno, é a tangente. Eu sei que a tangente do ângulo, ele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não preciso nem calcular a hipotenusa, eu posso fazer direto pela tangente. Então, a tangente de alfa, ela vale, cateto oposto ao ângulo alfa aqui, é o H, né? Ela vale H sobre P. O H é o que eu quero descobrir. Então, o H vai ser igual a P vezes a tangente de alfa. P é minha carga vertical, tangente de alfa é a tangente daquele ângulo. Lembrando que isso aqui, ó, está em radiano, tá? Está em rad. Então você tem que colocar sua calculadora em rad para você acertar essa conta. H é igual a P vezes... Qual é a tangente de 0,0016 rad? A tangente de um ângulo muito pequeno, ela pode ser considerada o próprio ângulo. Isso é uma regra simplificadora da trigonometria. A tangente de 0,0016 rad, olha o resultado que deu aqui na minha calculadora. 0,0016 0,0001. Ou seja, é o próprio valor em radiano. Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente multiplicar esse valor do ângulo alfa, que a gente encontrou aqui, ó, sem considerar o mínimo. Já expliquei o porquê que eu não vou considerar o mínimo, porque eu estou usando aqui a hipótese da letra C. Eu vou multiplicar esse ângulo pela minha força vertical. E esse é o valor da intensidade H. Beleza? Então, qual é o H do meu prédio? Carga total, vou colocar aqui só carga vertical. A carga vertical é justamente o peso, né? A carga horizontal devido ao desaprumo, ele vai ser nosso alfa A que é 0,0016 rad. Mas a gente já viu que 0,0016 rad, a tangente disso é o próprio 0,0016. A carga horizontal também em quilonewton
vai ser igual a minha carga vertical multiplicado pelo meu ângulo. Já vimos isso aqui, certo? A carga horizontal é minha carga vertical multiplicado pelo ângulo. Vou travar aqui o ângulo e vou calcular aqui, então, para todos os meus níveis. Em cada nível desse meu prédio, eu tenho 3,5 kN agindo devido ao desaprumo. Então, aqui, para cada direção, eu tenho 2,9 kN na cobertura e 3,5 aqui, 3,5 aqui, 3,5 aqui, agindo em cada direção, tá? Cada um desses pórticos, eles vão absorver uma determinada quantidade desse desaprumo. E o método para a gente calcular quanto desse desaprumo ela vai absorver, cada pórtico, é o mesmo método que a gente fez para fazer a repartição das forças do vento. A diferença é que as forças do vento, eles tinham excentricidade. Eu tinha uma excentricidade para cá e uma excentricidade para cá. O desaprumo não tem. O desaprumo é sempre centrado. Então, nesse caso aqui, como eu tenho 2 pórticos só e o desaprumo é centrado, eu sei que eu vou dividir as cargas por 2 e eu já vou ter a quantidade agindo em cada nó do pórtico. Nesse caso aqui, eu tenho pórticos com rigidezes diferentes, então eu não posso simplesmente dividir por 4. Aqui eu posso dividir por 2, porque o desaprumo é centrado e a rigidez dos 2 pórticos é igual. Mas vamos lá, passo a passo. Agora eu vou calcular o momento de tombamento devido a essa força horizontal. O conceito de momento de tombamento vocês já sabem. Vou fazer o seguinte, deixa eu quebrar isso aqui, que é melhor do que ficar alargando tanto a célula. Como o momento é a força vezes a distância, e eu tenho essa intensidade de força agindo em cada nó, então, para essa direção aqui, eu vou ter 2,9 kN aqui, vezes essa distância toda. Depois eu vou ter 3,5 kN aqui, vezes essa distância toda, e assim por diante. Então, é simplesmente igual a carga vezes a minha distância acumulada. Esse momento de tombamento aqui, carga vezes a distância acumulada para cada um deles, ele vai estar em kN vezes metro. E o momento de tombamento total na base da minha edificação é igual à soma disso aqui. 445 kN vezes metro. Esse é o momento de tombamento devido ao desaprumo. Só por uma questão de simplificação, se eu tivesse utilizado o 0,15 aqui, quanto que ia ter dado? Ia ter dado 417. 417 para 445 é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque o momento de tombamento devido ao vento vai ser muito maior do que esse momento de tombamento devido ao desaprumo. Então já vou até colocar aqui, esforços de tombamento, esforços devido ao desaprumo. Isso aqui é válido para as duas direções, porque eu simplifiquei o meu alfa A e adotei o mesmo alfa A, tanto para x quanto para y. Se tivesse uma diferença muito grande, daí seria conveniente calcular o momento de tombamento para a direção x e o momento de tombamento para a direção y. Mas aqui eu ia variar simplesmente de 445 para 417. É praticamente a mesma coisa, tá? Então este aqui é o meu momento de tombamento total na base da edificação, tanto para a direção y quanto para a direção x, quando eu estou considerando o desaprumo. Então, pessoal, esse vídeo já está bastante longo. O que eu tinha para falar é basicamente isso. O que a gente tem que fazer no próximo passo? A gente tem que pegar essa carga aqui, e distribuir ela para cada um dos pórticos lá no meu F-Tool, por exemplo. No próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer a distribuição dessa carga aqui
de uma forma um pouco mais simplificada, sem ter que fazer todo aquele cálculo de repartição de esforço do vento que a gente já viu nos vídeos anteriores. Beleza? Então é isso. Se você gostou, curte aí, comenta o vídeo, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que o canal cresça também. Beleza? Então é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.